Uma atitude muito importante que a gente precisa ter quando a gente está desenvolvendo a nossa segurança é lidar com o desconforto. Quando a gente tem essa necessidade muito grande de agradar, esse medo do julgamento, e eu quero começar a me tornar uma mulher cada vez mais segura e autêntica, eu preciso lidar com o desconforto, porque a vida ela é desconfortável, na verdade, principalmente quando eu estou no processo de mudança, porque pode ser que eu esteja acostumada a agir de uma determinada forma, a falar de uma determinada forma, e se eu vou começar a me comportar de uma outra forma, aquilo causa um desconforto, né? É natural. O novo, o desconhecido, ele já causa o desconforto. E se eu não estiver com a minha consciência de que eu vou precisar lidar com o desconforto, é capaz que eu não consiga desenvolver a segurança que eu tanto quero. Então, por exemplo, quando eu vou conversar com alguém e a gente tem essa necessidade de agradar, é muito comum que eu concorde com a pessoa, não é? Quando eu tenho a necessidade de agradar, é o sim, o eu concordo com você quase sai da gente naturalmente, porque eu preciso deixar o outro confortável para eu me sentir confortável também, porque eu tenho essa necessidade de agradar. Quem sente insegurança sente isso, sente muito essa necessidade de agradar. Então vamos imaginar o cenário. A pessoa fala alguma coisa com você e você tem essa tendência de concordar. Agora você vai lidar com o desconforto de esperar com que a pessoa fale e você vai sentir o que aquela fala causa em você. Quando a gente tem muita insegurança, a gente tem a tendência de agir de uma forma muito automática. O outro falou alguma coisa, eu já tenho que responder. Porque essa espera, esse silêncio causa um desconforto em quem tem insegurança. Por quê? O que é segurança? É eu me segurar em mim. É eu olhar para mim e permitir perceber o que eu sinto, o que aquela fala me causa, como o outro faz eu me sentir. Então a segurança é eu estar olhando para mim. Quando a gente tem insegurança, geralmente eu estou olhando para o outro. Eu preciso deixar o outro confortável, eu preciso agradar o outro. O que o outro pensa sobre mim é importante. Então, quando eu começo a desenvolver a minha segurança, eu estou voltando o meu olhar para mim. Isso é desconfortável, porque pode ser que não seja muito comum pra gente, né? Pra gente que desenvolveu o tempo todo essa necessidade de agradar. Então agora, quando o outro falar alguma coisa, permita sentir. Espere o tempo necessário para que você sinta o que aquela fala te causa. E aí você pensa, ok, eu consigo lidar com esse desconforto da espera, do silêncio, de permitir que a fala chegue até mim e eu sinta de fato o que aquela fala me causa. E aí é possível 3 cenários. Pode ser que você concorde de fato com o que a pessoa falou, então você vai falar, ó fulano, eu concordo também com você, eu penso dessa forma, ou eu penso algo semelhante a isso que você falou. E talvez essa fala não te cause desconforto, porque você já está acostumada a concordar com alguém. A segunda possibilidade é você sentir que você não concorda muito com o que a pessoa falou ou você não concorda com ela. E aí você pode falar da forma mais natural possível. Olha, fulano, sério? Nossa, eu penso um pouco diferente de você. Ou as nossas opiniões são diferentes nesse ponto. Essa fala pode ser que cause em você um desconforto, porque talvez você já esteja de uma forma automática acostumada a concordar. E aí, mais uma vez, você pensa, ok, eu sou capaz de lidar com o desconforto. E fica com esse desconforto de discordar de alguém. Porque é isso que vai fortalecer cada vez mais a sua segurança e a sua conexão com você mesma. E com seus próprios pensamentos e com as suas próprias convicções. Pode ser também que agora aconteça um terceiro cenário. Pode ser que você fica de fato confusa com o que aquela fala te causa. Porque quando a gente tem insegurança, é aquilo que eu falei. A insegurança faz com que a gente volte o tempo todo o nosso olhar para o outro e não pra gente. E quando eu olho pra mim e falo que isso me causou, pode ser que eu não sei responder. É desconfortável demais, porque eu não tô acostumada a olhar pra mim. Eu não tô acostumada a olhar para aquilo que eu sinto. Eu não tô acostumada a olhar para aquilo que eu penso, porque a minha vida toda eu voltei o meu olhar pro outro. E aí, nesse terceiro cenário, seja sincero com você. Você pode falar com o outro, nossa fulano, você acredita que eu nem sei o que pensar sobre isso?
eu nunca pensei sobre esse assunto. Ou eu não sei o que isso me causa. Eu não sei se eu concordo ou não com você, pra te falar a verdade, porque eu nunca pensei sobre isso. Eu não sei o que esse assunto causa aqui dentro, né? Eu não sei o que pensar sobre isso. E pode ser que esse terceiro cenário também cause em você um desconforto. Porque quando a gente sente insegurança, a gente tende a colocar um muro em volta da gente para não sentir a insegurança. E aí eu preciso saber de tudo, eu preciso saber tudo o tempo todo. Então falar essa palavrinha, eu não sei o que pensar sobre isso, pode causar um grande desconforto. E aí você lida com o desconforto. Mais uma vez você pensa, eu consigo sentir o desconforto. Eu vou lidar com esse desconforto. Porque eu sou uma mulher adulta, competente, desenvolvendo a minha insegurança, é importante eu lidar com o desconforto? Ok. Então eu vou lidar com o desconforto. E aí pode acontecer um outro cenário, um outro ponto, que é o seguinte: quando eu não sei lidar com o desconforto, eu costumo querer fugir das situações. Então, às vezes, você fala alguma coisa que você vê que o outro não agradou, ou que você discordou do outro de alguma forma, e às vezes a nossa tendência, quando a gente tem essa necessidade de agradar, é o que? Desconversar, brincar, ou falar, não, mas eu concordo com você. É quebrar esse ar do desconforto. Já aconteceu com você? Se alguém fala alguma coisa e você fala, ah, fulano, sério, mas a gente pensa diferente sobre isso, e você vê que o outro ficou desconfortável, a tendência é você também ficar desconfortável e querer mudar de assunto e querer quebrar com uma piadinha ou mudar. Não faça isso pro seu próprio bem e para desenvolvimento da sua segurança. Quando você fica desconfortável, fica no desconforto. Sente o desconforto. Então, quando você estiver nessas situações, pense, ok, eu lido com o desconforto. Eu sou capaz de sentir o desconforto. Por quê? Porque isso vai fortalecendo a sua conexão interna com você mesmo. Porque eu sou uma mulher capaz de sentir desconforto. Isso também é segurança. É você permitir sentir tudo o que você sente sem fugir. Eu me seguro em mim. Eu conecto comigo e permito sentir tudo que eu sinto. Inclusive o desconforto de discordar de alguém. Inclusive o desconforto de falar alguma coisa que não é tão natural para mim. Inclusive o desconforto de ver o outro desconfortável porque escutou algo que ele não está acostumado a escutar de mim. Eu fico com o desconforto. Eu sinto o desconforto. Porque agora eu sou uma mulher segura que lida com o próprio desconforto da vida. Faça isso, coloque isso em prática e depois me conte como você está se sentindo. É muito desconfortável, mas o desconforto nesse sentido, ele vem para fortalecer o seu vínculo com você mesma. E é isso que vai desenvolvendo a nossa segurança e autenticidade perante a vida.